Basta respeitar a lei para a coisa funcionar. Porque a legislação existe. Nós nunca fomos realmente amparados pela legislação. Um bar, para funcionar depois das 23 horas até 1 da manhã, precisa ser acústico. Isso ninguém fala. Dizem que ele pode funcionar até 1 da manhã. Não, mas ele não pode se ele tiver música, som ambiente, música ao vivo, gente na porta. Ele não pode. E os bares acabam com o microambiente das famílias. Eles invadem a nossa casa, eles invadem as nossas vidas e eles impõem a nós o ambiente deles dentro de nossas casas. Nós temos também espaços públicos como parques e praças que também a prefeitura vem e faz eventos. É o que eu chamo atualmente que nós estamos vendo uma era do eventismo. Tudo tem que ter evento. E o problema do evento é que toda vez que tem um evento, tem barulho. Tem que ter caixas de som poderosas. Então, quem sofre com isso? Quem mora na cidade. Porque todo lugar da cidade hoje, em São Paulo, está tendo evento. Nós temos um problema, que é um conflito de interesse, porque a própria prefeitura promove os eventos e nós vamos pedir socorro a ela. Porque, na verdade, essa questão cultural no Brasil de barulho é muito grande, não só aqui em São Paulo. Então, tudo aqui no Brasil tem que ser barulhento. Então, é uma questão cultural. Então, a formação, desde a criança até o adulto, não tem um trabalho. Ninguém contempla mais hoje em dia o silêncio. Você vai num parque, tem barulho, você não escuta a natureza, você não escuta os pássaros, você não escuta nada. Então, onde está a apreciação disso? Né? Fala-se muito em meio ambiente, mas a gente não consegue mais interagir com o meio ambiente, porque tem tudo poluição sonora. E eu estou enfrentando mais ou menos há 3 anos o problema com o Círculo Italiano. Eles dão festas todos os finais de semana. O meu prédio treme, a janela treme, eu moro no 14º andar. Eu estou à base de Rivotril. Sábado eu fui parar no hospital com pressão a 18, porque eles deram 2 festas, uma no 1º andar e outra no 2º andar, ao mesmo tempo. Isso. A festa terminou às 5 horas da manhã. Eles colocaram 3 geradores na porta. Só o barulho dos geradores, ninguém dorme mais. Eu já estive lá várias vezes, já conversei com a direção. Disseram que eles não podem fazer nada porque eles terceirizaram o Círculo Italiano. O PSIL chegou aí, multou. Vocês sabem que são 3 multas do PSIL. A primeira parece que é 15 mil, a segunda 45 mil e a outra 90 mil. O que eles fazem? Eles não pagam e abrem outro CNPJ, sabe? Então o que tem que ser? Meu conselho aqui, vincular a multa ao imóvel. Ao imóvel. Porque aí eu quero ver se o imóvel vai deixar esse, como fala, inquilino fazer o que ele faz. Então eu acho que isso é fundamental, porque é que todo mundo falou, existem as leis. Existem. E outra coisa, você me desculpa, a polícia, mas eu e a outra vizinha, nós estamos parecendo aquele filme, sabe que a velhinha ficava espionando? Lembra? Eu e a outra vizinha que mora está sendo mais prejudicada do que eu. A gente liga para a polícia, vai no IA, a polícia passa lá e sai com marmitex. Tá? Agora a polícia nem para mais. A gente, eu e ela no telefone. Ah, você ligou para a polícia? Liguei. Você ligou para a polícia? Ah, olha, passou aqui, já está passando reto. Sabe? Então é isso, gente. Precisa vincular a multa no imóvel. São Paulo é uma cidade adoentada. E parece que só o poder público não percebe isso. São Paulo é uma cidade adoentada. E o barulho vem de todo lado. Estão aí 2 coisas que não combinam, que se excluem diametralmente. Barulho e cuidado recuperativo com ser adoentado. Quem não lembra das placas "não buzine" em volta dos hospitais? Isso era respeitado porque a sociedade era diferente? Porque eram outros tempos? Não sei. Hoje, que o barulho vem de todo lado, parece que nenhum esforço individual pode reverter isso. Hoje, em que as prepotências e as arrogâncias se impõem sem encontrar resistências, o fato é que estamos ao Deus dará.
porque o poder público é incompetente ou desinteressado na questão. Então é um salve-se quem puder. Cada um apontando um foco do problema, um vizinho, um bar, um show, um estádio. Aponta, já de antemão sabendo que será dificílimo resolver, porque o poder público é incompetente ou, o que é pior, é desinteressado. As malditas motos com escapamento aberto. São milhares de focos itinerantes, gritando barulho de escapamento aberto, arrogante e ignorante barulho desnecessário. É um desrespeito gritante que as motos fazem pelas ruas. A gente que tem bloco de carnaval na porta, eu tenho 12 na minha rua, muitos deles no mesmo dia e horário, para vocês verem como o planejamento da prefeitura é bem feito. A Santa Casa tem bloco a 50 metros da ala pediátrica, que sai todo ano, também não adianta nada. A gente não tem como reclamar, porque pelo 10º ano seguido, a prefeitura, que diz que é uma festa democrática e ouve todo mundo, se recusa a ouvir Conseg, se recusa a ouvir instituições de barro e se recusa a ouvir qualquer coisa que seja contra. Né? Enriquecer quem? Para enriquecer uma meia dúzia. Tá? Enquanto o morador está lá se lascando. A Prefeitura de São Paulo deixa o morador completamente abandonado. Não fiscaliza, não tem vontade política. É essa situação que a gente vem enfrentando. A Cris está aqui de prova, nós já tivemos reunião com a Elizabeth França, com todos os dirigentes das secretarias envolvidas, de obras e todas as outras. PSIL tem mais de 500 reclamações. E assim, é noite e dia, gente, por 12 anos. Está todo mundo pirando. Tá? Tem gente lá, assim, não é uma coisa eventual, não é no final de semana. Tá? E chega, a gente cansou. Eles não fazem nada, porque eles têm costa quente. Tá? Porque nada acontece contra um evento, o Cidade Matarazzo. Então, assim, fica aqui o pedido que a Prefeitura cumpra a lei, que coloque à disposição do cidadão que paga IPTU. É essa a vontade que a gente quer. Eu quero agradecer, vereadora Cris, a realização dessa audiência, mas quero te agradecer por você ter votado contra os 2 projetos de lei do prefeito que mandou aqui nessa casa, que aumentou o limite de ruído da cidade, em 2022 e 2024. Foram poucos os vereadores e vereadoras dessa casa que votaram contra esses 2 PLs, e a grande maioria votou a favor. Então, a gente precisa acompanhar quem vota e quem não vota. Esses 2 projetos de leis foram apresentados quando um grande gerador de ruído privado recebeu fechamento administrativo por recorrência de multas por ruído acima do permitido em alvará. Então, para facilitar a vida de um privado, quem propôs e quem votou nesses projetos prejudicou a cidade inteira. Essas 2 leis aprovadas, elas foram derrubadas porque elas eram inconstitucionais. Apuração dessas ações. A gente precisa apurar essas ações que prejudicam a saúde da população da cidade para beneficiar interesses privados. Então, isso que eu falei eu provo, está documentado, não é denúncia vazia minha, né? É preciso que o parlamento, o executivo, o judiciário defendam os interesses públicos, nesse caso, a saúde e a qualidade de vida da população. Nós precisamos, vereadora e secretária Júlia, uma maior parceria da SMU, da Secretaria de Licenciamento Urbano, que é quem emite os alvarás de eventos temporários e de uso do solo. Aqui, a gente só denuncia e só briga com a Secretaria de Subprefeituras que tem o PSIL. Mas a gente esquece, no caso, né, no nosso caso aqui, Arena Allianz Parque, Anhangabaú, Pacaembu, Memorial da América Latina, Morumbi, entre outros, que é a turma dos eventos temporários, com alvará de eventos com alvará de eventos temporários. Quem emite esses alvarás é a SMU, é o CONTRU que é vinculado à SMU. Esses eventos temporários autorizados em dias e horários inadmissíveis, como o Anhangabaú, que é de madrugada. Então, assim, no Anhangabaú, o pancadão do Anhangabaú tem alvará de evento temporário, deixa eu olhar para lá, alvará de evento temporário autorizado pela SMU.
por longos períodos, em áreas residenciais, como a Arena Allianz Parque, nós temos shows praticamente toda semana, durante o ano inteiro, muitas vezes de longa duração, e a gente tem as nossas casas trepidam, as nossas casas balançam, nós já chamamos a Defesa Civil porque a gente sentiu tremores, né? E a gente precisa discutir sobre isso. Então, a gente tem um conflito aqui, quando a gente fala da Secretaria de Subprefeituras e da SMU, um conflito em quem autoriza e em quem fiscaliza. Nós já tivemos isso lá, então, por exemplo, a gente teve lá na Arena Allianz Parque fechamento administrativo e uma situação, que aí eu vou finalizar, uma situação que aconteceu ano passado e que deve acontecer esse ano, 3h43, desculpa. Que é, por exemplo, a gente pede para não realizar um evento, o CONTRU indeferiu o pedido de alvará de evento, porque no Comunix pediu a anuência do Ministério Público e a anuência dos moradores não obteve, e mesmo assim o evento foi realizado. Então, a gente precisa falar sobre isso. Como é que se dá a fiscalização dentro da prefeitura, dentro dos órgãos públicos que autorizam? Não só a fiscalização daquele que está fazendo o ruído, mas assim, a gente tem problemas internos na prefeitura. O complexo do estádio do Pacaembu, que se encontra no centro do bairro, como todos sabem, foi um terreno doado pela loteadora do município, a loteadora ao município, destinado à prática desportiva e cultural, e com o passar dos anos, o gramado natural tornou-se icônico. Como todos sabem, por lá desfilaram os maiores ídolos e torcidas do esporte mais popular do planeta, eternizados em momentos de glória. Os jogos de futebol sempre foram pujantes e bem-vindos pela vizinhança residencial. O equipamento público municipal tinha atividade intensa, com 2 jogos por semana em média, nunca foi deficitário, mas como se diz popularmente, o papel aceita tudo, e a prefeitura propositadamente, não me refiro apenas a essa gestão, desinflava os números, desviava receitas geradas pelo estádio e aos poucos sucateava o bem público, com o intuito de justificar sua concessão, o que ocorreu em 2020 para a gestão privada. Desde o início das obras de reforma que transcenderam as madrugadas, na qual escavaram milhares de hectares de terra, rebaixaram o lençol freático em fundo de vale, desviaram o curso do córrego Pacaembu, assim como cimentaram inúmeras nascentes e minas d'água, alteraram a geologia dos solos e demoliram todo o estádio, à exceção da arquibancada que se encontra no Museu do Futebol. No lugar do popular tobogão estão construindo um prédio com mais de 44 mil metros. Ao todo, transformaram o complexo Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, em 10 espaços para eventos, considerando a utilização do histórico gramado que hoje é sintético. Para quê? Para, de forma recorrente, produzir emissões sonoras incompatíveis com o uso residencial do entorno diariamente. Os incômodos acontecem em qualquer dia da semana, gravemente em período noturno, somados às montagens e desmontagens de todos os eventos e todas as dimensões e naturezas diversas, nos 10 espaços locados a quem tiver dinheiro para arcar. Além dos ruídos provenientes dos grandes shows em si, das passagens de som que acontecem de surpresa. Caso vocês não saibam, não existe alvará para passagem de som, elas acontecem do nada. Você não sabe a hora, você não consegue nem se programar. Frequentemente coincide com outros eventos de grande porte autorizados na Praça Charles Miller, espaço administrado pela Prefeitura, que é de frente à entrada principal. Na prática, a população da cidade inteira é submetida a um rodízio de poluição sonora. É o que a gente está vivendo. O resultado é a completa monopolização dos 2 espaços públicos municipais por usos privados e onerosos, impossibilitando 155 mil cidadãos dos distritos Perdizes e Consolação do convívio profícuo e salutar aos locais, que se torna na prática inacessível aos moradores e usuários comuns. Bem como servir atividades tradicionais, como a feira livre, a visitação no Museu do Futebol, que por sua vez também são prejudicados. Então fica evidente a ausência de estudos de impacto de vizinhança, a insuficiência de regulação do serviço prestado, dos espaços concessionados, bem como a falta de gestão democrática, a precária fiscalização dos órgãos competentes, falta de diálogo com a associação local, sendo impostas condições da qual não concordamos, contrariando o princípio da função social do território urbano e direito ao sossego, garantidos pela legislação tanto federal, estadual como municipal. Esses exemplos são emblemáticos de como a ineficiência da gestão municipal e do concessionário desvincula-se do interesse público, perpetua danos à saúde e à qualidade de vida de milhares de cidadãos. Obrigado. Porque ali nós temos a favela da Nelson Cruz. Nós temos ao redor dessa rua 2 importantes hospitais, que é o Santa Virgínia e o Leonor Mendes. As pessoas sofrem
absurdamente com os pancadões na rua Nelson Cruz. Eles contratam paredões de som para colocar na rua, entendeu? Então as pessoas sofrem dentro dos hospitais. Fora dos hospitais, nós temos 15 mil moradores ao redor dessa rua. 15 mil. Caía sempre nas costas da PM o problema, porque a PM que tinha que resolver. Não, eu comecei a cobrar. A subprefeitura tem que participar ativamente, a GCM tem que participar ativamente. Nós precisamos de um conjunto público para resolver o problema. A cidade é nossa, nós trabalhamos e temos o direito de dormir em paz. Então é contra pancadão, shows. O Anhangabaú, gente, é uma vergonha, porque o Anhangabaú, ele deixou de ser circulação. Ele virou um... Então estamos querendo espaço público. Chega de privado em cima da cidade que é nossa. Agora os policiais que vão me perdoar, mas eu fui ameaçada de morte porque o policial, mau policial, né, que vai lá, eles falam, ó, é a fulana ali que tá ligando sem parar. Aí o cara foi enlouquecido na frente do meu prédio e falou, eu ainda acabo com a tua vida. Recebi uma ameaça de morte porque o mau policial foi lá e me delatou. Tem um filme que eu vi acho que uns 50 e tantos anos atrás, do Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente. São os nazistas fazendo experiência com um casalzinho que vai trabalhar, de noite chega em casa, e ali eles colocam sons, infrassons, no final os dois se matam um ao outro. E é o que acontece com a gente. E esse aí, do 221, a gente tinha na Dom José estava terrível o barulho. E foi a madrugada toda. Eu lembro, eu não moro lá, mas eu passo de madrugada, que eu vou fazer compra. E ele foi a madrugada toda, quando ele acordou 5h30 da manhã, se barbeou, teve um ataque cardíaco fulminante. E o outro, então, era um senhor também de uns 65 anos, tudo por causa do barulho. E eu vejo aqui no rosto de todo mundo, dá para ver claramente o sofrimento, né? Tem um nome, esse tipo de sofrimento. Nós temos que, acho que o prefeito não manda na cidade. O barulho afeta a esquerda e a direita, não tem ideologia, é muito democrático. Minhas recomendações ao Fabrício Cobra, tomara que você mande o sofrimento aqui das pessoas. É uma coisa terrível mesmo, né? Mas o nosso problema não é falta de leis, o nosso problema é falta de cumprimento das leis por parte das autoridades públicas. Vejam bem, nós temos um grave problema de ruído, tem dois níveis, digamos, principais. Os bares, todo mundo se queixou aqui, os barzinhos que não deixam ninguém dormir, e os grandes eventos. Ora, barzinho não tem licença. Por que é que eu vou na subprefeitura, e estou falando de casos específicos e concretos, e o subprefeito me diz que eu tenho que mandar a PSM Sub para mandar o PSIU lá. O cara não tem licença. Para fazer a atividade é ilegal. Eu não quero medir o grau de ilegalidade. Ele é ilegal do que está fazendo. Tem que fechar, acabou. Porque tem que fechar e acabou. Parece que tudo nesta cidade, a prefeitura, quando se trata de proteger o cidadão, precisa de medir o grau de problema, como se fosse a discussão até quantos gramas é porte, de maconha é porte, a partir de quantos gramas é tráfico. É a mesma discussão. Então, a prefeitura, objetivamente, não cumpre o dever. Por quê? Porque só tem preguiçoso? Não. Porque para ter o grande crime precisa de uma cultura imensa de pequeno crime. E a prefeitura pratica crime ambiental com os eventos que promove. Mega eventos. Então a gente está pedindo para o chefe do crime fiscalizar o pequeno criminoso. Porque é crime ambiental. A palavra é crime ambiental. Esse é o problema. O Anhangabaú, entendeu? O estímulo ao Anhembique agora está sob controle, porque a gente conseguiu um TAC. Tá?
Ou não toma nenhuma providência em relação ao Campo de Marte, que tirou o Aeroclube para fazer espetáculos. É uma desgraça. Dá alvarás, e os alvarás têm uma coisa engraçada, sabe o que é? O alvará está sempre no limite máximo legal de decibéis. A prefeitura não dá alvará ilegal, só não vai lá fiscalizar. Entendeu? Não dá bola para fiscalizar e ninguém cumpre, porque o limite máximo de decibéis para fazer música eletrónica pancadão a partir das 11 ou da meia-noite é evidente que não vai ficar em 40 ou 45 decibéis. Tá certo? Só o público lá, se o pessoal se reencontrando, já dá mais que isso. Entendeu? Essa é que é a realidade. Então o nosso problema, senhora vereadora, esta casa deve fiscalizar o Poder Executivo. O nosso problema é que a autoridade do Executivo não cumpre. Quer ver o exemplo? Ele falou do Bom Retiro. Tá certo? Ele e eu, que moro na Casa Verde, pertinho da Ponte do Limão, sofremos durante a noite com o mesmo poluidor. Sabem quem? Show no Canindé. Olha a distância. São umas paredes imensas do lado externo, aquelas paredões de caixa de som, e para encerrar, não deixam ele dormir no Bom Retiro, a mim na Casa Verde e o pessoal em Santana. Obrigada, e a prefeitura faz o quê? Obrigada. Essa invisibilidade gera revolta, essa sensação de impotência adoece. Não é porque a rua é pública, eu posso fazer o que eu quiser nela. Nós estamos lidando com uma grave crise de saúde pública. E eu fiquei muito impactada por um problema tão sério de saúde e, com todo o respeito aos representantes da secretaria, a gente não estar com os titulares. Ter outro compromisso para uma audiência que já está marcada há algum tempo, no mínimo é revoltante. Várias coisas me vêm à cabeça. Primeiro, obviamente, a quantidade de depoimentos tão emocionantes, tão difíceis de serem ouvidos, de serem escutados, é de fato um sofrimento real da população da cidade que está sendo perturbada com a incomodidade. Então, basta ter ficado aqui pela essa hora e meia, 2 horas, mais de 2 horas que nós estivemos aqui, para perceber o problema existe, ele é real. A outra coisa que também me chamou a atenção e que já foi dito, nós temos leis para proibir o que está acontecendo. As leis não estão sendo cumpridas pelo cidadão, pelas pessoas que estão fazendo esse barulho, essas incomodidades. E também, por outro lado, a prefeitura não vem cumprindo com o seu papel de fiscalizar. A gente tem aqui representantes das secretarias, né? Eu até anotei aqui, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, Urbanismo, das subprefeituras, a Secretaria de Segurança. Eu gostaria de pedir encarecidamente que os senhores que estavam aqui representando as secretarias levem aos seus secretários o que os senhores ouviram aqui hoje à noite. É de fundamental importância que os secretários que, por várias razões, não puderam estar aqui, que eles saibam. E eu vou me reunir com eles e vou levar a eles e vou levar ao prefeito o que eu escutei aqui. É muito importante que isso chegue a eles, o que não quer dizer que eles não saibam. Não é preciso uma audiência pública para que a prefeitura e os secretários saibam o que está acontecendo na cidade. Eu vi várias vezes aqui o 156, a polícia, o Ministério Público, enfim, reuniões com secretários, com subprefeitos, com consegues. É óbvio que a prefeitura sabe do problema da incomodidade. O que a gente precisa é entender onde está o problema para que isso não seja resolvido, ou que pelo menos uma satisfação de volta para a sociedade seja dada. É óbvio que a gente quer uma cidade pujante, a gente quer uma cidade com criatividade, a gente quer uma cidade que tenha diversão, a gente quer uma cidade com opções, mas como eu disse aqui na entrevista antes de começar, que a cidade seja para todos, não só para aqueles que querem se divertir. Eu também quero me divertir. A minha diversão é de um jeito, a sua diversão é de outro. A gente é uma cidade tão grande, tão pujante, que a gente tem que ser capaz de dar diversão para todos. Mas para aqueles que querem ler um livro, para aqueles que querem dormir, para aqueles que querem ficar em casa vendo TV, para aqueles que não querem fazer nada, a cidade também tem que ser para eles, porque todos somos pagadores de impostos. Ou seja, a gente precisa continuar elevando essa discussão. Eu desejo boa noite. Eu vou levar o que eu escutei
adiante. Se eu pudesse, o meu coração fica apertado de ouvir vocês. De fato fica. Eu sei do sofrimento que vocês estão vivendo. É muito emocionante escutar tantas coisas, né? O filho do Daniel, eu esqueci o seu nome, perdão, Maria, e tantos outros, né? Se eu pudesse, eu resolveria o problema de vocês. Eu, infelizmente, não sou capaz de sozinha fazê-lo. Mas eu quero insistir que vocês contem comigo, que eu seja a voz, que eu vá levar isso adiante, na medida do possível, que a gente consiga uma resolução o mais rápido possível.